mas há um nome que não fiz constar aqui e que vale a pena ser levantado. É o nome do recém-desencarnado Dr. Ian Stevenson, que era o chefe do setor de psiquiatria, do departamento de psiquiatria da Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos. Realizou estudos sobre reencarnação ao longo de variadíssimos anos de sua vida acadêmica. Tive a oportunidade de visitar a Universidade da Virgínia, onde Dr. Ian Stevenson trabalhava. Visitei o seu laboratório, conheci seus assistentes e adquiri lá, na universidade, 5 títulos de trabalhos sobre reencarnação no mundo, que no Brasil não se conhece, porque aqui nós só ficamos conhecendo os 20 casos sugestivos de reencarnação. Consegui 5 outros livros de sua lavra, de casos do mundo inteiro. E ele tinha a pachorra, como cientista, de apresentar nos livros a ficha da pesquisa, os passos seguidos pelos pesquisadores de suas equipes, que viajavam o mundo, tinham verba para isto. Há 2 anos desencarnou o Dr. Ian Stevenson. Ele não era espírita, ele era um pesquisador da ciência, mas cujos trabalhos não foram aceitos ainda pela ciência formal, pela ciência oficial. Tudo documentado. Os passos científicos corretamente dados. Tanto que ele ficou até morrer como chefe da psiquiatria de uma das grandes universidades dos Estados Unidos, que é a Universidade da Virgínia, pelo seu gabarito intelectual. E nunca deixou de pesquisar a reencarnação. É isto que nos faz pensar e dizer aos senhores da importância de nós entendermos que uma coisa é um trabalho científico. Todos esses o são. Outra coisa é um trabalho da ciência. Essa ciência que Kardec grafava com C maiúscula. E quando falamos das ciências, com C minúscula. A ciência é esse corpo de pensamento acadêmico que define para as realidades sociais o que é uma verdade científica e o que não é. Ainda que essas pesquisas desses pesquisadores tragam para nós espiritistas muito conforto, muito respaldo, muito apoio, nós, ao fazermos referências a elas, diremos: doutor fulano de tal, em seus estudos, em suas pesquisas, nas pesquisas científicas do doutor fulano de tal, mas nunca poderemos dizer: a ciência provou, a ciência disse, porque será uma inverdade. E o Espiritismo não tem necessidade disto. Para que ele seja grande e respeitável, não precisa de nenhuma chancela, a não ser a do bom senso. Daí então, é importante que os espíritas tenhamos bom senso. Podemos avançar. Espiritismo, a ciência e os espíritas. O item A, bom senso. Se nós não tivermos bom senso, lucidez, seremos quais fanáticos, falando bobagens, que ouvimos dizer aqui e ali, sem nenhuma necessidade.
O Espiritismo não precisa da ciência para ser Espiritismo. Quando a ciência puder demonstrar a realidade do Espiritismo, fará um grande bem à sociedade. Porque a sociedade comum afirma aceitar o que a ciência diz, o que também não é verdade. A sociedade terrestre é muito estranha, é capciosa. Temos a ciência médica que afirma há anos, há décadas, oficial, ensinado nas escolas, nas universidades, sobre os malefícios do tabagismo. A ciência já provou. A ciência. E o povo que não deixa de fumar? Logo, é mentira quando o povo diz que só acredita se a ciência provar. É mentira. É o preconceito contra o Espiritismo. Porque há tantas coisas que a ciência já provou e que a gente continua fazendo solenemente. Quem gosta de se encharcar de alcoólicos, bebe como um gambá, arranja todas as justificativas para o seu alcoolismo. E a ciência já demonstrou, a ciência médica, os malefícios do álcool para o corpo físico. Existem áreas de pensadores da medicina que afirmam que determinadas doses de alguns destilados, de alguns vinhos, ajudam o processamento do coração. E aí o sujeito chupa a rolha. O negócio tem que ser tomado como remédio. E o indivíduo seca a garrafa e justifica. Não, a ciência diz que é bom para o coração. Mas é bom uma dose e não 1 litro. A criatura será capaz de morrer com um coração de adolescente e com cirrose hepática. Porque quando ele exacerba, ele não vê o prejuízo que o álcool lhe faz ao sistema hepático. É muito importante verificar como nós somos estranhos. Quando nos interessa, eu espero a ciência. Quando não nos interessa, que se dane a ciência. No fundo, a gente faz o que a gente deseja fazer. Quem bebe, por exemplo, justifica beber porque eu moro num lugar muito quente. No calor, a gente tem que tomar uma geladinha, uma suadinha, para refrescar. Mas quem mora nos lugares frios diz que tem que beber para esquentar. Há aqueles que bebem e dizem que é para comemorar, é porque estão alegres, mas bebem também porque estão tristes. Afinal de contas, bebe porque quer beber. Qualquer solução será boa para ele poder beber. Como a gente procura mentir para si mesmo, pensando que consegue enganar a si mesmo. E aí a gente se lembra, quem lê o livro Nosso Lar, de André Luiz, que ouvia chamá-lo de suicida, e ele ficava muito revoltado. Porque ele tinha consciência de que desencarnara com um processo de cirrose, num leito hospitalar, ele não tinha se suicidado. E durante muito tempo viveu esse conflito, por onde ele passava, as vozes o chamavam, suicida, suicida, até que doutor Henrique de Luna
médico lá da colônia espiritual, fez o exame do seu perispírito, do seu corpo espiritual, e constatou, como as vozes diziam, que ele houvera sido um suicida. Mas como? Se eu desencarnei de cirrose hepática, e doutor Luna lhe diz, provocada pelo alcoolismo. Mas eu bebia socialmente. Socialmente, ele foi ficando doente. Há gente que diz assim, eu não sou alcoólatra não, eu só bebo socialmente. Mas bebe sempre socialmente. Tem socialmente todo dia. Então ele é um alcoólatra social. E de socialmente em socialmente, o fígado vai indo para as cucuias. Daí, para a criatura que não tem o senso moral amadurecido, como lembra Allan Kardec, não desenvolveu a maturidade do senso moral, pode a ciência dizer o que disser. Nós viveremos como os brutos, fazendo o que o impulso manda e não o que o discernimento recomenda. Então, verificamos que nós, os espíritas, não precisamos nos precipitar de querer dizer que a ciência provou coisa nenhuma, porque vamos pagar mico. Como é que uma ordem de ideias que não admite a existência do espírito pode ter provado as consequências da existência do espírito? Seria um contrassenso. Agora já sabemos que ao fazermos referência a algum trabalho científico, temos que dizer de quem ele é. Ou então dizemos, há trabalhos científicos que dizem isto, mas nunca vamos afirmar que a ciência diz isto, porque estaremos cometendo uma aberração. Vamos lá. Ora, nós todos que somos espíritas, já ouvimos dizer, se é que já não falamos, que o espiritismo é ciência, filosofia, religião. E às vezes, por aquela questão que falamos no começo, a pessoa não saber o que é a ciência, aí ela também não sabe explicar por que é que o espiritismo é científico. Não, é porque Kardec fez experiências em laboratório. Não fez. Não fez. O laboratório de Allan Kardec foram as reuniões mediúnicas. Ele não levou nenhum espírito, botou do tubo de ensaio, botou papel tornassol para ver se era ácido, se era básico. Não, Kardec não fez isso. Nada disso. Toda a pesquisa dele foi nos trabalhos práticos. Questionando aos espíritos, indagando, evocando. E isso sim. Como é que a gente sai dessa saia justa? Não, mas o espiritismo é científico. Tudo bem, mas por que ele é científico? Não, Allan Kardec usou a metodologia científica da época para estruturar o pensamento espírita. Tem a ver, tem a ver. Começamos a acertar. Porque em sua época o método científico, desenvolvido por Galileu Galilei a seu tempo, estabelecia que para alguma coisa ser cientificamente estudada, primeiro se observava o fenômeno, primeiro passo do método, observar o fenômeno. Depois de observado, estudá-lo, discuti-lo, trabalhar todas as teses e as antíteses que envolvessem esse fenômeno observado. Era a fase mais ampla, a fase maior, mais desgastante, mais trabalhosa. E a terceira e última fase era a conclusão desses estudos feitos. Então,
Por aí, Allan Kardec trabalhou cientificamente, observando o fenômeno, discutindo sobre ele, analisando-o. A fase que corresponde aos estudos, às pesquisas, às diversas conotações do fenômeno, as teses e as antíteses que envolvem os fenômenos, e depois escrevendo a respeito das conclusões. Aí nós começamos a pensar numa metodologia científica usada por Allan Kardec. Mas por que é que o Espiritismo é ciência? Qual é o objetivo da ciência que vimos há pouco? Dar-nos respostas para os enigmas do mundo. Buscar as causas dos fenômenos. A origem das coisas. E Allan Kardec, em A Gênese, nos diz algo fenomenal. Ele nos diz que a ciência marcha par e passo com o Espiritismo. Aliás, o contrário. O Espiritismo marcha par e passo com a ciência. Mas não se detém onde a ciência para. E ele explica por quê. A ciência se ocupa com os efeitos, enquanto o Espiritismo vai às causas. Remonta às causas que geraram os efeitos. Ora, se a ciência formal, oficial, está buscando as causas que ela entende estar na matéria, o Espiritismo está buscando as causas, mas que sabe se acharem no mundo invisível. O Espiritismo é ciência porque nos leva ao pensamento, à discussão, às análises. Nenhum espírita lúcido aceita por aceitar. Por isso Allan Kardec estabelece no frontispício do Evangelho segundo o Espiritismo que a fé só é inabalável quando pode encarar a razão face a face, em qualquer que seja o período da humanidade. Uma fé capaz de facear o raciocínio, de encarar o raciocínio, de faceá-lo, de discutir com o raciocínio, é porque ela raciocina também. Então Kardec nos fala de fé racional ou de fé raciocinada. Somente uma fé raciocinada pode fazer face à ciência que é raciocinada. E muita gente nos diz, mas não posso crer. Como é que uma religião pode ser raciocinada? Religião é sentida, é acreditada, é verdade. Mas o Espiritismo faz a diferença. Aquilo que o espírita diz, ele tem que ser capaz de explicar. E se ele não é capaz de explicar, porque lhe faltam termos, ele é capaz de entender e dizer com seus próprios termos. Allan Kardec propõe aos espíritas que nenhum de nós tem obrigação de aceitar qualquer das suas ideias sem que as compreendamos. Se nós não conseguirmos compreender a reencarnação, por exemplo, não há por que aceitá-la. Deus não vai brigar com a gente não vai ficar de mal com Deus nem com os espíritos, porque eu não entendo. Enquanto eu não entender a mediunidade, por que eu tenho que aceitá-la? Eu até admito que os outros aceitem, mas eu não entendo.
Mas também não devemos ficar na posição, eu não entendo, mas sem que eu nunca tenha lido nada. Eu não entendo, então não aceito, mas eu nunca pesquisei, investiguei livro nenhum. Eu nunca me detive para verificar as coisas, então eu nunca irei entender. Aí eu não tenho o direito de dizer que eu não creio. Eu deverei dizer que eu não sei. Uma coisa é eu ter lido e não ter entendido. Outra coisa é eu nem querer ler. Eu não sei. Não posso ser contra. Não posso dizer que não creio. Eu não sei. A gente crê ou descrê de alguma coisa que a gente já leu, já estudou. Não, isso aqui não entra na minha cabeça. É uma tolice alguém dizer, eu não acredito. Já leu alguma coisa? Nunca, nem vou ler. Então não acredita. Não pode dizer que não acredita. Não sabe. A doutrina espírita nos chama ao bom senso. Ao bom senso. E ao bom senso é que nós deveremos buscar para resolver as nossas pendências.